Bom, eu me chamo Isaac, tenho 27 anos, sou consagrado da comunidade Cristo Libertador, casado com a Vanessa, pai do Augusto, que já herdou o céu por graça, né? Nós perdemos nosso bebê enquanto estava na gestação. Sou produtor audiovisual, também sou ministro de comunicação. É uma alegria muito grande estar com vocês para partilhar, para rezar também nessa noite e dar continuidade ao nosso seminário, né? É interessante que quando eu rezava com o tema que nós vamos partilhar hoje, o Senhor já falava muito comigo de que todo o itinerário deste seminário para profetas é para fazer com que eu e você tenhamos mais coragem. Muitas vezes nós nos escondemos através das camadas de medo, insegurança ou até mesmo aparência. E o Senhor quer arrancar essas máscaras da minha e da tua vida na noite de hoje, amém? E é preciso que eu e você tenhamos coragem. Então, o primeiro ponto que Ele quer falar comigo e contigo na noite de hoje é esse posicionamento de coragem. Partilharemos hoje sobre a liderança, mas não é sobre qualquer liderança. Nós pegamos uma referência muito boa, que é a figura do profeta Santo Elias, para falar sobre liderança. Mas antes de começar a partilhar e entrar na passagem aqui, é bom a gente esclarecer e entender, né, primeiramente, o que é liderança, né? Para entender o que é melhor a gente falar o que não é antes, né? Liderança não é um cargo, certo? Liderança é um modo de estar. Ou seja, eu posso estar em casa e ver uma mãe de família e ali ela pode exercer a liderança, uma grande influência sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Eu posso, por exemplo, andar na rua e me deparar com um mendigo, que é líder. Eu posso, por exemplo, ir numa igreja e olhar para o padre e enxergar ali uma liderança também. Eu posso, por exemplo, encontrar um vendedor que é líder e tantas outras coisas. Mas tudo isso é para enfatizar que liderança não é cargo. Liderança é um modo de estar. E para a gente entender um pouco mais, para não ficar muito no campo ilusório, mas ir para a prática, vamos pegar o exemplo desse copo aqui, ó. Esse copo ele tem uma finalidade, sim ou não? Sim. Qual que é a finalidade do copo? Ele serve para quê? Para encher, para a gente tomar água, coca, qualquer coisa, né? A gente precisa, na verdade, pedir licença para o copo para a gente usar ele ou não? A gente precisa pedir para o copo que a gente vai usar ele para encher de alguma coisa ou não? É interessante isso, né? Porque muitas vezes nós não entendemos a diferença de coisas e pessoas. No dia de hoje, infelizmente, o mundo tem tratado pessoas como coisas e coisas como o valor de pessoas. Então, primeiramente, para que a gente entenda o que é liderança, a gente precisa separar isso, entender a finalidade de cada coisa e de cada pessoa. E se eu entendo que o copo ele tem essa finalidade e eu entendo a totalidade desse copo, é interessante nós pararmos para pensar que se o copo é uma coisa e se as pessoas não são coisas, as pessoas têm algo de especial, sim ou não? As pessoas têm algo de diferente de que não categoriza ela como uma coisa. E aí quando eu parei para pensar, para refletir sobre isso, nós temos algo que o copo, por exemplo, não tem, que o banco que você está sentado, por exemplo, não tem. Nós temos razão, nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos um corpo, nós somos matéria também.
Mas é interessante de que para mim e para você está faltando alguma coisa, que para o copo não está faltando, de que para o banco não está faltando também, porque nós já entendemos a totalidade do que é coisa, mas a pessoa ela está faltando alguma coisa aqui dentro, aí dentro está faltando alguma coisa, até mesmo porque se vocês estivessem completos, vocês não estariam aqui nessa noite, ou estariam? Se todo mundo estivesse tudo bem, tudo maravilhoso, completo, de verdade, nós não precisaríamos estar aqui. Então, se vocês estão aqui é porque está faltando algo. E é sobre isso, principalmente sobre esse algo que está faltando, que como Elias teve a sensibilidade de olhar para esse algo que está faltando, eu e você também precisamos ter essa sensibilidade de olhar para esse algo. E para entender qual é o modo de estar que nos torna líderes, pega aí a tua passagem em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer: depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona de casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então ela disse a Elias: que há entre mim e ti, homem de Deus? Viestes à minha casa para reavivar e lembrar minhas faltas e causar morte do meu filho? Ele respondeu: dá-me teu filho. Tomando nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde morava, e colocou-o sobre o leito. Depois clamou o Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo o filho morrer? Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor. Senhor meu Deus, eu te peço, faze voltar ele a alma deste menino. O Senhor atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou ele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa, e entregou a sua mãe, dizendo: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: agora sei que és homem de Deus e que o Senhor fala verdadeiramente por tua boca. Palavra do Senhor. Essa passagem ela é muito interessante porque é um episódio fundamental onde o Senhor forja Elias e lapida ele para que ele possa ser um líder de verdade. A liderança não começa quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal. A liderança de Elias não começa quando ele vai passar o manto dele para Eliseu. Começa bem antes. Se você for perceber, no começo, no início do ciclo de Elias, ele sofre e paga o preço da sua própria profecia. E para isso, o caminho de Elias é tão árduo que é no caminho. Veja, não é no final, mas é no caminho que o Senhor vai forjando, é que o Senhor vai poldando ele. E esse episódio que eu acabei de ler aqui para vocês, aconteceu em Sarepta. E Sarepta significa fornalha de fundição, fundir, refinar.
o Senhor usou desse episódio de Sarepta. Aconteceram 2 episódios em Sarepta, né? O primeiro foi a questão da providência de Deus, e esse segundo sobre a ressurreição do filho da viúva. Mas eu queria pontuar 3 pontos interessantes sobre a liderança e como o Senhor forjou Elias, como o Senhor ensinou Elias a ser líder nesse cenário. O primeiro ponto, quando acontece um problema aqui, aconteceu um problema, sim ou não? Elias estava hospedado na casa da viúva e o filho dela morreu. Aconteceu um problema, ele morreu, e aí? A viúva vai cobrar Elias. E aí, meu filho morreu. O que Elias faz? Primeiramente, primeiro ponto, ele tem atitude. Dá-me teu filho. Todo líder precisa ter atitude. Todo líder precisa ser protagonista. Não dá para exercer uma liderança e ficar de coadjuvante, ficar sentadinho no banco, ficar só escutando. Todo líder precisa ter atitude. Líder de verdade não resolve, na verdade, líder de verdade não foge dos problemas, mas resolve os problemas. E foi isso que Elias fez aqui. Ele podia fugir daqui? Ele podia meter o pé da casa da viúva? Podia. Está jogando um problema para cima de mim, eu vou meter o pé. Mas não, ele ficou e resolveu o problema. Segundo ponto, intimidade com o Senhor. Depois que Elias pega o filho da viúva no colo, ele clama o Senhor dizendo: Senhor meu Deus, eu te peço, faz voltar ele a alma deste menino. Intimidade com o Senhor. O que eu vou falar agora é um pouco duro, mas que isso caia no teu coração como uma semente e gere fruto. Sem autoridade, sem oração, a tua autoridade vira autoritarismo. E aí é só por você. Não é mais sobre a pessoa, não é mais sobre Deus, mas é só sobre você. E quando eu e você exercemos uma liderança, quando Deus confia para nós uma liderança, esse modo de estar, não é sobre nós, é sobre Ele. Se Ele confiou para mim e para você uma posição de liderança, é sobre Ele. Busquemos essa intimidade, para que muitas vezes nós agimos no impulso, muitas vezes as pessoas saem da igreja por conta de autoritarismo, por falta de sensibilidade, por falta de vergonha na cara minha e tua. E nós esquecemos do principal, da intimidade com o Senhor. Se nós formos íntimos do Senhor, verdadeiramente Ele nos ajudará. E assim como Elias pediu aqui, o Senhor atendeu, não atendeu? Se eu e você formos íntimos, mas não íntimos da boca para fora, mas íntimos de verdade, o Senhor também vai atender a minha e a tua oração. É preciso intimidade, é preciso ter sensibilidade para escutar o que Deus quer falar comigo e com você. Às vezes nós até escutamos, mas nós não queremos executar, porque às vezes é muito duro. Às vezes eu preciso pagar um preço. Será que eu e você estamos dispostos a pagar este preço que a intimidade com o Senhor nos pede? Terceiro ponto, sensibilidade com a realidade. Quando chega esse cenário de morte
na presença de Elias, ele tem a sensibilidade de tentar fazer, pelo menos tentar mudar aquele cenário. Pelo menos tentar. Vai dar certo ou não é outra coisa. E muitas vezes eu e você nós desistimos de tanta coisa, seja na igreja, seja nas nossas vidas pessoais, sem antes tentar. A sensibilidade com a realidade, se a gente for parar para pensar nesse ponto, olhando para mim e para a tua vida, nós podemos refletir. Quantas pessoas saem da igreja ou já saíram da igreja por falta de sensibilidade minha, por falta de sensibilidade tua? Por uma palavra maldita, por um comportamento impulsivo, às vezes por uma falta de paciência de escutar. Muitas vezes nós só queremos falar, né? Nós não temos a caridade de escutar. Até porque, se nós vivemos em comunidade, a ideia é que um ajude o outro, sim ou não? A comunidade precisa ser essa. Um ajuda o outro. Tem tempo que eu preciso falar mais, tem tempo que eu preciso escutar mais. E para algumas situações, a melhor resposta, para algumas situações das nossas vidas, a melhor resposta é o silêncio. A melhor resposta é o silêncio. Tem pessoas que merecem o nosso conselho, tem pessoas que merecem, muitas vezes, alguma orientação, e tem pessoas que merecem o nosso silêncio. O profeta Elias, ele era tão íntimo do Senhor, mas tão íntimo, que ele não agia no impulso. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E é interessante de a gente perceber esses 3 pontos na vida de Elias, através dessa palavra: atitude, intimidade com o Senhor e sensibilidade com a realidade. Quem é que já assistiu aquele filme Gladiador? Levanta a mão aí. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem um trecho desse filme que me chama muita atenção, que diz: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Sobre esses 3 pontos que nós acabamos de falar: atitude, intimidade com o Senhor e sensibilidade com a realidade. O que está ecoando na eternidade, na minha e na tua vida? Será que verdadeiramente nós estamos dando frutos? Esse seminário é para nos ensinar, é para nos formar a ser profetas, a nos ensinar a nos posicionarmos. O que está ecoando na eternidade da minha e da tua vida? Será que o meu apostolado, será que a tua vida está gerando fruto? O que falta? Lembra que eu falei aqui no começo da pregação, de que o ser humano ele é diferente de uma coisa? Sempre está faltando alguma coisa? O que está faltando aí dentro? Vai pensando nisso, o que está faltando aí dentro de você? Por que você está aqui? Será que você vai passar por mais um seminário? Ou você vai absorver, vai entender e vai trazer isso para a tua vida? É muito interessante quando a gente olha essa frase do gladiador na vida de Elias, né? Porque Elias, antes de ser levado pela carruagem, ele deixa um grande legado aqui. E é interessante a gente diferenciar
o que é legado e o que é herança. Herança a gente deixa para as pessoas. Legado a gente deixa nas pessoas. Uma pessoa pode entrar aqui agora na capela e levar o celular. Mas ela pode entrar aqui e tirar toda a experiência, toda a intimidade que eu tenho com Deus? Não. Elias, ele deixou um legado muito grande, que se perpetua até hoje, e alcançou com muita força essa comunidade. Se Elias não tivesse deixado esse legado, será que existia a comunidade Cristo Libertador? E será que se você não deixar um legado, outras pessoas vão deixar de encontrar com o Senhor? Qual que é o propósito da tua vida? Para entender de liderança, primeiramente nós precisamos entender qual que é o propósito da nossa vida. Qual que é a finalidade? Qual que é o teu plano de vida? Será que você tem um? Quando a gente fala de legado, isso é muito interessante, porque dentro desse modo de estar da liderança, o que fica é o legado, sim ou não? Quando você treina uma pessoa, né, liderança significa influenciar pessoas. Quando você influencia uma pessoa, o que você está passando para ela? Muitas coisas que você aprendeu, muitos valores teus. E é interessante de que não só Elias, mas muitos outros profetas deixaram grandes legados nessa terra. Mas se a gente parar para pensar, quem aqui sabe me dizer o nome de uma pessoa só, que estava lá naquele ato de apedrejar Estevão, o primeiro mártir da nossa igreja? Alguém sabe aqui me dizer o nome de uma pessoa? Hã? Mas ele não apedrejou, ele estava olhando só. Alguém? Por que não? Por que o legado dessa pessoa que apedrejou o primeiro mártir da igreja não é conhecido até hoje? E por que Estevão é conhecido até hoje? Então vamos mudar um pouco. Como é o nome do soldado que decapitou João Batista? Me diz aí. Ninguém sabe? E por que ele não é lembrado? Porque ele não deixou legado. Diferente de João Batista, diferente de Estevão, diferente de Elias. E eu e você, vamos ser como o soldado, o homem que apedreja, o pecador, ou como um homem e uma mulher de verdade, que reconhece que é filho de Deus, que reconhece o seu propósito e constrói e deixa um legado na vida de muitas pessoas. Quando a gente olha para a vida dos mártires da nossa igreja, a gente percebe que o quanto é real que o sacrifício de um fortalece o coração do outro. Não te encoraja de verdade olhar para a vida dos mártires, de que deram a vida, eles morreram, você está entendendo? Eles morreram por conta de Jesus Cristo. Não te encoraja o testemunho desses homens? O sacrifício de um fortalece o coração do outro. Quantas vezes eu e você nós temos fugido do sacrifício, nós temos fugido das nossas cruzes. Mal sabemos
que quando abraçamos as nossas cruzes, o nosso irmão, a comunidade, bebe desse testemunho, se enriquece com o nosso testemunho de fé, de permanência. Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, ele escreve no seu livro Em Busca de Sentido 3 pontos que ele considera que faz parte do sentido da vida. Então, o sentido da vida para Viktor Frankl consiste em 3 coisas. Primeira coisa, ter uma pessoa para amar. Elias tinha uma pessoa para amar, sim ou não? Quando chegou nesse ponto e eu estava olhando para a vida de Elias não se casou. Eu estava me perguntando, né? Elias não se casou, mas Elias não tinha só uma pessoa para amar. Elias tinha uma nação para amar. Porque se Elias não se levanta como profeta e denuncia toda aquela banalização que estava acontecendo, se isso não é um ato de amor, o que é? O amor também não é corrigir? O amor também não é apontar muitas vezes, as vezes que nós erramos? O primeiro ponto consiste em ter uma pessoa para amar. O segundo, servir a um ideal. E a oração de Elias no Monte Carmelo revela quem era o ideal que Elias servia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Será que o meu e o seu ideal está um pouquinho parecido ou semelhante, compatível com o ideal de Elias? O terceiro ponto, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Eu dizia que no começo do ciclo de Elias, ele paga o preço da sua própria profecia, porque fica 3 anos sem chover naquela terra. E Elias não fala a profecia e sai e vai para um lugar que tem água. Não, ele fica, permanece. E aceitar esse sofrimento inevitável da vida, muitas vezes dói. Como diz, né? É inevitável. Nós vamos sofrer. Mas é interessante que Viktor Frankl vai dizer também no livro: o delírio é o sofrimento sem propósito. Lembra que eu falei que a gente precisa ter um propósito? Se eu e você temos um sofrimento, só que nós não temos propósito, o sofrimento vira delírio, vira loucura. A dor pela dor não faz sentido, o sofrimento pelo sofrimento não faz sentido. Mas quando nós encontramos um propósito, quando nós encontramos um caminho, eis a nossa grande referência. Ele tinha um propósito, ele tinha um caminho, ele tinha um legado. A minha e a tua vida, ela precisa refletir tudo isso na vida das pessoas. Porque muitas vezes, com a correria do dia a dia, nós não paramos mais para escutar, para olhar no olho das pessoas. Existe uma prática que está quase em extinção, mas graças a Deus, as nossas famílias e algumas outras famílias ainda permanecem com essa prática, que é se sentar na mesa e conversar, contar como foi o dia. A mesa é um dos lugares mais sagrados da casa. Se você ainda não dá o valor devido para este lugar, comece
a pensar sobre isso. Comece a refletir sobre isso. Ô Pedro, faz por favor, passa aí para o pessoal. Pedro vai entregar para cada um uma ameixa. Essa ameixa não é para comer, tá, gente? Se segura. Essa ameixa, ela vai ser o fruto da nossa oração hoje. Amém? Daqui a pouco nós vamos rezar. E essa ameixa, ela vai ser o fruto da nossa oração. Segura ela aí, não come, hein? Enquanto o Pedro vai entregando, nós vamos lembrar esses 3 pontos do sentido da vida que Viktor Frankl diz. Primeiro, ter uma pessoa para amar. Segundo, servir a um ideal. E terceiro, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Se eu e você temos uma pessoa para amar, se eu e você entendemos que Cristo é o nosso único amor e Salvador, verdadeiramente, nós já encontramos o nosso propósito de vida. Mas se hoje Cristo não está na frente dos teus filhos, não está na frente da tua esposa, do teu esposo, você ainda não tem um propósito, está meio bagunçado aí. Precisa ordenar as coisas. Se nós entendemos que servir este ideal é me posicionar no meu trabalho, na escola, na faculdade, na minha família. Muitas vezes nós separamos, né? Na minha família eu me comporto desse jeito, na igreja eu me comporto desse jeito e no trabalho eu me comporto desse jeito. E quem é você? Cadê a tua identidade aqui? Quem é você dessas 3 pessoas que você criou? Servir um ideal é você ser uma pessoa autêntica, onde quer que você esteja. Você não tem vergonha de se posicionar, você não tem vergonha de defender aquilo que você acredita. Você já tem um propósito de vida, lembra? E por que ainda você tem medo de se expressar, de se posicionar? E aceitar o sofrimento inevitável da vida. Olhar para as cruzes que eu tenho na minha vida, olhar para as dificuldades que eu carrego e abraçá-las. Assim como Elias permaneceu nesse cenário aqui de morte, eu e você precisamos permanecer em todos os cenários de morte que tem na minha e na tua vida. O Frei Gilson falou uma frase muito bonita no acampamento PHN desse ano, que teve na Canção Nova. Ele disse que só ganhará o céu quem viver a cada dia seus pequenos martírios. É lindo isso, é profundo. E aí você olha para este ponto de aceitar o sofrimento inevitável da vida. E volta aqui para essa frase do Frei Gilson. Só ganhará o céu quem viver a cada dia seus pequenos martírios. Eu não sei, meu irmão, quais são os martírios, quais são as suas dores no dia de hoje. Mas eu sei que está faltando alguma coisa aí dentro. Disso eu tenho certeza. E não sou eu que vou completar, mas é o Senhor. A minha e a tua vida é como se fosse uma obra ainda não acabada, porque está em construção. O meu processo e o teu processo de conversão é esse. A cada dia a gente faz um pouquinho nessa casa. Um dia a gente faz o reboco, outro dia a gente faz a pintura, depois a gente vem com o piso,
com os revestimentos, é diário. Enfatizar a liderança é você saber que antes de olhar para o outro, você precisa olhar para você. Não adianta só cobrar. Não adianta só forçar. Autoridade, a palavra autoridade, ela significa essa identidade com humildade. Quem tem autoridade de verdade não precisa ser autoritarista. A autoridade de uma pessoa não se ganha com gritos, não se ganha com palavrões. A autoridade se ganha com identidade e humildade. O caminho do cristão é a humildade. Todo mundo está com a mecha aí? Eu peço que, se possível, você incline um pouco a tua cabeça, coloque a mecha na palma da tua mão e olhe para essa mecha agora. Olha para essa mecha aí na tua mão. E meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a fazer um breve exame de consciência. Será que aí no teu peito tem um coração de carne que pulsa vida, que pulsa sangue? Ou aí no seu peito tem uma ameixa seca, que não ama ninguém, que não serve a um ideal, e só reclama quando aparece o sofrimento inevitável da vida? O Guilherme dizia no começo do seminário, continua contemplando essa mecha. O Guilherme dizia no começo do seminário de que a murmuração embota a visão do profeta. Muitas vezes nós reclamamos muito, e a nossa murmuração faz com que os nossos sentidos, a nossa sensibilidade para com a realidade se embote, se turve. O que tem aí no teu peito? É um coração? Ou é uma ameixa seca? A gente gera processos, mas pessoas a gente inspira, a gente motiva, a gente ama, a gente corrige, a gente ajuda. Feche os teus olhos agora. No final das nossas vidas, meus irmãos, o Senhor vai nos cobrar 3 coisas: o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. Ele vai te perguntar: o que você fez com o seu tempo? Onde você depositou os teus talentos? Para quem você confiou os teus tesouros? Pode abrir o teu olho? O maior legado que um líder pode deixar é terminar bem a tua vida. O maior legado que um líder pode deixar é terminar bem a sua vida. Não foi assim com Elias?
Não foi assim com Estevão, com João Batista, com o nosso baluarte São Paulo? Ele não dizia isso? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Mas veja bem, Deus não vai te colocar num lugar de liderança se eu e você, nós não estivermos prontos para sermos referência. O protagonismo de um profeta é com intenção sim de ser referência, é com intenção sim de influenciar pessoas. Não é só para se posicionar e falar que é profeta. Não, a tua boca deve influenciar pessoas, a tua boca deve arrastar pessoas para cá. Olha quanto banco vazio. Ainda falta coragem minha, sua, de nos posicionarmos, de falar mais de Deus. Quantas graças Ele já fez na minha e na tua vida? Será que este lugar de liderança, esse modo de estar, que o Senhor te confiou, não é justamente para você mudar o cenário? Entendendo que você precisa ser referência, entendendo que você precisa ser influência? Ou você vai ser um líder só por ser, só para mandar? Qual o legado que você vai deixar nas pessoas? Quando eu rezava, o Senhor dizia para mim: nós precisamos ter sensibilidade, não só na realidade, mas nós precisamos também ter sensibilidade e apurar os nossos sentidos para o Espírito Santo. O Gui dizia também lá no começo do seminário, de que não existe profeta sem ação do Espírito Santo. Nós precisamos apurar a nossa visão para entender todo o cenário da nossa vida. A nossa fala, pedir a graça do Espírito Santo, porque muitas vezes nós falamos aquilo que machuca as pessoas, porque nós trazemos uma opressão que está muitas vezes reprimida aí dentro, ou você só teve um dia mau e a pessoa te pegou no dia ruim, e você não conseguiu separar as coisas. Mas é interessante de que eu e você, nós precisamos ter essas duas sensibilidades, com a realidade e com o Espírito Santo. Porque se eu só tenho a sensibilidade com a realidade, eu passo a mão na cabeça de todo mundo. E se eu só tenho sensibilidade com o Espírito Santo, eu coloco tudo na conta do diabo. É tudo coisa do demônio. É importante que eu e você tenhamos essa docilidade, essa sensibilidade de olhar para a realidade e de pedir a graça do Espírito Santo também para purificar os nossos sentidos, para que quando eu for falar, eu for me posicionar, eu vou dar um conselho, eu vou atender, eu vou orientar, eu esteja sob a ação do Espírito Santo. Eu quero te convidar agora a ficar de pé, para a gente rezar.